Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Estamos dando prosseguimento hoje ao estudo do livro escrito pelo profeta Isaías, um homem que viveu vários séculos antes de Cristo, mas cuja mensagem continua atual. Os temas apresentados por Isaías continuam a ser importantes em nossos dias, como é o caso do tema da lição de hoje. Em uma época de tantos conflitos e grandes problemas de segurança pública, o que muitas pessoas desejam é ter um pouco de paz. Sabemos que a palavra paz pode ter vários sentidos. Para alguns, a paz seria a ausência de conflitos entre os povos. Para outros, seria muito bom se as pessoas deixassem de planejar e fazer o mal umas às outras. Mas existem ainda aqueles que entendem que a paz é uma necessidade de quietude interior para vencer as ansiedades da vida. Isaías apresenta a paz como uma necessidade comum a todos os seres humanos, mas acrescenta que é impossível haver paz neste mundo se não houver reconciliação com Deus. Séculos mais tarde, este mesmo ensino seria desenvolvido nas páginas do Novo Testamento, especialmente pelos apóstolos Paulo e João. A verdadeira paz de que todos nós precisamos tem a sua origem em Deus. Não podemos experimentar verdadeira paz longe daquele que nos criou e que nos resgatou das trevas do pecado. O texto bíblico com o qual vamos iniciar o estudo desta manhã está no capítulo 57 de Isaías, versos 18 a 21. Vamos ler? Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há salvação. O texto lido faz parte da mensagem que Isaías deixou escrita para os exilados da Babilônia. Já vimos que Isaías viveu muitos anos antes do exílio, mas ele previu tudo o que aconteceria ao seu povo por causa de sua desobediência a Deus, especialmente por causa da idolatria e do desprezo à lei do Senhor. A partir do capítulo 40, Isaías escreveu uma mensagem de consolo para os exilados e uma promessa de restauração dada por Deus aos israelitas no exílio. Nós não podemos esquecer que os babilônios foram usados por Deus para executar um julgamento divino contra o reino de Judá. Assim como os assírios também foram usados por Deus para fazer o mesmo com o reino do norte, o reino de Israel. Quando pensamos nesse tema da paz, houve alguns períodos de paz para os israelitas, especialmente quando o povo se voltava para Deus de todo o coração e procurava andar nos seus caminhos. Para exemplificar, nós vamos ler o que está escrito no segundo livro das Crônicas a respeito da época do rei Asa de Judá. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 14, versos 4 a 6. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais,
e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso. E houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Porém, em outros períodos, houve guerra e conflitos, mas um motivo maior foi o abandono da lei de Deus por parte do seu povo. Vamos dar um exemplo aqui com a vida do rei Roboão, que era filho de Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 12, versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo o Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. A invasão dos babilônios foi um momento extremo, quando o desprezo pelo Senhor era tanto que houve a necessidade de uma correção mais severa. Deus enviou a correção para que o povo refletisse e voltasse para ele. É nesse contexto que Isaías fala de um descendente de Davi que traria paz ao mundo em conflito. É sobre essa promessa que nós vamos conversar hoje. Isaías 57, 18 a 21. Começamos a ler da seguinte maneira: Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas para os ímpios, que são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo, para os ímpios, diz meu Deus, não há paz. Observem, o texto lido começa com a promessa de cura de Deus para o seu povo ferido. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. O comentário feito pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho ressalta que Isaías não é um profeta da fatalidade, que se resume a apontar os erros do povo, os erros das pessoas e as consequências desses erros. Na verdade, o objetivo do profeta e, sobretudo, de Deus é promover a cura e a restauração do seu povo. Deus deseja que o seu povo viva em paz, primeiro com Ele. Sendo assim, Ele mesmo promove as condições para que essa paz aconteça. Mais uma vez, precisamos lembrar que Deus não é aquele criador irado que fica esperando os erros das pessoas para poder enviar um raio sobre as suas cabeças. As ações de Deus são sempre feitas em amor. Ele está vendo as atitudes erradas das pessoas, essa religiosidade hipócrita, essas ações malignas, mas o seu interesse é de curar. Deus sabe o nível de correção que ele pode enviar ao seu povo rebelde. Ele promove a cura mediante o clamor daqueles que choram pela triste situação do seu povo, como nós lemos em Isaías capítulo 66, verso 10. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Por outro lado, até mesmo a atitude de arrependimento entre o povo sofrido é enviada por Deus. Ele se compadece dos sofredores, bem como dos pecadores arrependidos, e os perdoa,
como parte da sua cura e da promoção da paz. É o que diz a continuação do verso 18. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. O texto continua dizendo assim: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Verso 19. A paz que o Senhor promete, por meio do profeta Isaías, não se restringe ao povo israelita. Os que estão longe são os gentios, que precisam ser alcançados pelo amor de Deus e também são alvo dos seus cuidados. Em todo o livro de Isaías, vemos as demonstrações desse cuidado de Deus para as pessoas de todas as nações. Os israelitas deviam seguir a ordem do Senhor de ser luz para os povos e proclamadores da justiça para todas as partes do mundo. Em qualquer lugar, aqueles que fazem a vontade de Deus e o buscam de todo o coração serão agraciados com a sua paz. A natureza dessa paz que o Senhor promove deve ser entendida à luz das palavras do profeta e complementadas com outros textos correlatos nas Escrituras. No verso 15 do capítulo 57, Isaías fala assim, as palavras do Senhor: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O texto fala sobre a transcendência e a imanência de Deus. Embora ele habite em um lugar impossível de ser alcançado, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele mesmo se manifesta perante aqueles que se humilham diante da sua presença. Ele está presente sempre que encontra um coração receptivo para consolar e restaurar. A sua ação promove a paz e a cura interior, restaura a alegria, traz o consolo necessário para os sofredores. Porém, algumas pessoas são privadas dessa ação divina que promove a paz. E qual é a razão disso? Apenas porque continuam a praticar a maldade e não se arrependem dos seus pecados. É o que vemos nos versos 20 e 21 que dizem o seguinte: mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. A mesma mensagem Isaías já havia apresentado no capítulo 48, verso 22. Não é possível haver paz em meio à prática da impiedade. O conselho de Deus é: voltem para mim e experimentem a paz. O mar agitado da maldade e do coração humano só produz guerra, ansiedade e inimizade. A paz prometida por Deus está associada a um relacionamento de amor com Ele, conforme nós lemos no capítulo 32, versos 17 e 18. O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Nesse texto, o profeta associa a existência da paz à prática da justiça. Praticar a justiça, em primeiro lugar, é observar as leis de Deus e andar nos seus caminhos. Fazendo assim, o povo aprenderia a praticar a justiça e a viver em paz.
O contrário da prática da justiça é a impiedade, que conduz à ruína e aos conflitos. Portanto, aqueles que praticam a impiedade são privados da experiência da paz. O profeta Isaías também apresenta o Messias como príncipe da paz, conforme nós já lemos, já estudamos, no capítulo 9, versos 6 e 7, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas ele ainda continua dizendo o seguinte: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Fará isto o quê? Fará prevalecer a paz para aqueles que o amam e o buscam. As palavras de Isaías apontam para a figura do Messias, o descendente de Davi, que viria para trazer a paz definitiva ao mundo. Todas as profecias sobre o Messias se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. É neste sentido que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, falou o seguinte, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A mensagem de Isaías agora se torna totalmente compreensível. Somente por meio da paz de Deus podemos experimentar a verdadeira paz que tanto desejamos. E a paz com Deus só pode ser alcançada por meio da fé em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Essa fé que nos é concedida mediante a sua preciosa graça. É por isso que o apóstolo João também registrou as palavras de Jesus no capítulo 14 do seu evangelho, no verso 27, quando Jesus disse: deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Nas palavras de Jesus, observamos que a paz que ele concede é diferente daquilo que as pessoas imaginam. A paz de Jesus não se resume à ausência de brigas, de conflitos e de ansiedades. Pelo contrário, aquele que tem fé em Jesus pode seguir confiante, mesmo em meio aos conflitos comuns da vida. A paz do cristão independe das circunstâncias, depende apenas da confiança em Deus e da graça de Jesus. Quando o Senhor prometeu a paz a Jerusalém, por meio das palavras de Isaías, ele disse assim, capítulo 66, versos 12 e 13. Eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. A figura de uma mãe carregando o filho no colo é muito forte. Um bebê que já foi amamentado e é segurado no colo pela sua mãe, dorme sossegado, sem nenhum medo de qualquer coisa que lhe possa acontecer. A paz que o Senhor promete ao seu povo tem essa natureza. Jerusalém experimentou a presença do príncipe da paz durante o ministério de Jesus ali. Infelizmente, sabemos
que, por causa da incredulidade dos líderes religiosos de Israel, Jerusalém foi mais uma vez destruída, desta vez pelos romanos. Mas a paz que Jesus trouxe ao mundo permanece e promove descanso e consolo a todos aqueles que se submetem ao seu senhorio, e não importa que sejam judeus ou gentios, que sejam pessoas de qualquer nação. A paz que vem do Senhor está presente neste mundo cheio de guerras, conflitos e iniquidades, pois o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E qual deve ser, então, a nossa atitude diante dessas verdades tão significativas apresentadas pelo profeta? Vamos sugerir alguns passos. Primeiro, devemos entender que qualquer tipo de paz que possamos experimentar longe dos caminhos de Deus é ilusória e passageira. Quem deseja dar sentido à sua vida, por exemplo, por meio das riquezas, das amizades, dos títulos acadêmicos, das conquistas profissionais ou qualquer outro meio, experimentará grandes frustrações e fracasso. Infelizmente, há pessoas que passam por frustrações tão grandes que acabam tirando a própria vida. A verdadeira paz e o sentido da vida só podem ser encontrados em Deus. Segundo, a paz que Deus nos concede é fruto exclusivo da sua graça. Assim como o povo de Israel, por muitas vezes foi infiel ao Senhor, a nossa vida e as nossas atitudes nem sempre são agradáveis a Deus. A mensagem de Isaías continua sendo atual e nos chama a uma constante reflexão e, se necessário, nos chama também para manifestar o nosso arrependimento diante de Deus. O salmista diz que Deus nunca despreza um coração contrito e arrependido. Jesus também disse que aquele que o procura jamais será lançado fora. A graça de Deus alcança até o coração mais ímpio, se houver arrependimento sincero. A poetisa Mirtes Matias, muitos anos atrás, escreveu um poema onde ela dizia: Deus pode consertar qualquer coração partido, se lhe levarmos os pedaços. Terceiro, a paz que experimentamos neste mundo, mediante a ação de Deus, será experimentada de forma perfeita, completa, quando nós estivermos na presença gloriosa do nosso Senhor. Em Apocalipse 21, nós lemos a respeito dos novos céus e da nova terra que são criados por Deus para a nossa felicidade eterna. Nos versos 3 e 4 daquele capítulo, nós lemos assim: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Creiamos nas promessas do Senhor. Ele é o Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. E nós podemos experimentar essa paz que o Senhor concede para sempre. Não uma paz passageira e fugaz, mas uma realidade que, embora seja impossível descrever, é possível perceber a cada momento da nossa vida. O profeta Isaías conhecia de perto
e experimentava essa paz do Senhor na sua vida. A carência do povo em entender a verdadeira natureza dessa paz os levou à ruína. Mas todos aqueles que entenderam o significado dessa paz experimentaram o cuidado de Deus e o seu sustento. Que seja assim conosco também. Até o próximo domingo, quando nós vamos estudar o que o profeta Isaías falou a respeito da salvação providenciada por Deus. Tenha um domingo abençoado.